Bom, pessoal, então eu estou com um códigozinho aberto aqui, onde a gente tem, primeiramente, os nossos includes, que vai ser a parte onde a gente inclui as bibliotecas que a gente vai utilizar. Nesse caso, eu estou utilizando as bibliotecas para estar me comunicando com o ThingSpeak, o sensor e a biblioteca genérica da Adafruit para quem vai utilizar os sensores dela. Aqui eu estou utilizando, como eu já disse, o BME 280, que é um sensor muito bom, que já tem basicamente todas as variáveis que a gente precisa encapsuladas nele próprio, e uma comunicação bem simples, que é, no caso, a utilização da comunicação I2C. A gente tem aqui também as chamadas para as bibliotecas de comunicação sem fio do próprio ESP8266 e alguns arquivos, algumas definições de configurações. Nesse caso aqui eu primeiramente defino a rede que eu vou estar me conectando, a senha, o tempo que eu vou manter o meu microcontrolador em modo de baixo consumo, em modo em que ele vai ficar com suas funções desligadas, os canais de comunicação, tanto com o ThingSpeak, onde a gente passa o canal e é a chave que a gente vai utilizar para estar fazendo a escrita dos dados no ThingSpeak, e a chave de comunicação com o Blink, que vai ser a nossa ponte aí para estar enviando os dados para o dashboard no Blink. E depois disso a gente tem as variáveis que a gente utiliza para estar medindo temperatura, umidade, pressão, e uma outra variável que a gente precisa levar em consideração é a tensão que vai estar na bateria. Como a ideia é produzir um projeto que vai funcionar a bateria, a gente precisa meio que monitorar como essa bateria está, o estado dela, para ter uma noção de como está sendo, se o sistema está conseguindo se manter, se eu preciso fazer a troca da bateria, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer a troca dessa bateria. Então é uma informação bem relevante que deve ser considerada quando você vai montar aí um projetinho que vai funcionar a bateria. Depois disso a gente tem aqui as chamadas para os objetos que vão servir para a gente estar se comunicando com o sensor, e o nosso cliente vai estar fazendo os requests via Wi-Fi para o servidor do ThingSpeak. E aqui a gente tem no ADC Mode, a gente meio que configura o nosso módulo ADC para estar lendo a tensão de entrada que é fornecida pela bateria. Essa é uma etapa meio crítica do sistema, porque quando você faz isso, você meio que desabilita o circuito ADC que tem no pino do ESP8266. Então, é algo que pode ser utilizado, mas tem que se levar em consideração de que a única porta analógica do ESP vai ser desabilitada para você estar lendo o nível de tensão da bateria. Bom, então, meio que depois disso, a gente tem aí as nossas funções que vão executar as operações que a gente quer fazer. Primeiramente, a gente tem aí a nossa função setup, que vai estar inicializando tudo para a gente, e a gente tem a função loop. No setup, o que acontece? Como a gente está desenvolvendo um projeto que vai estar focado em baixo consumo de energia, é interessante a gente fazer, ou melhor, tentar fazer todo o nosso fluxo na função setup. Por quê? Meio que se eu utilizar a função loop, existe a possibilidade do meu código não parar se eu não fizer a chamada do método de dormir corretamente. Então, eu optei nessa aplicação por tentar, no caso, executar todo o processo diretamente no setup, onde a gente vai aí inicialmente inicializar o nosso sensor, que no caso é o BME 280. A gente vai ler os dados desse sensor em tempo real, que vai ser aí a coleta dos dados do ambiente que a gente está. Eu vou estar me conectando à rede sem fio e depois, posteriormente, enviando essas informações para a nossa nuvem, que no caso é o Blink e o ThingSpeak. Por fim, a gente printa uma mensagenzinha na serial, onde ele fala, terminei minhas operações e agora eu posso voltar para o meu modo de dormir. Ou seja, eu posso desabilitar e aguardar o tempo para eu ter que ligar de novo e executar todas essas tarefas novamente. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente precisa fazer então é checar se o nosso sensor está ok. Para a gente fazer isso, não tem muito segredo. A Adafruit fornece uma biblioteca onde você vai basicamente aqui executar o comando begin e ela vai dizer para você se está funcionando ou não. Se não estiver funcionando, vai aparecer uma mensagem de erro na sua serial e com isso você verifica, será que o meu sensor está com defeito? Será que eu conectei a comunicação I2C errado? Será que o endereço está incorreto? Inclusive eu tenho um vídeo no canal
como eu já tinha dito anteriormente, onde eu mostro como você configura o sensor, como você utiliza, e eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? E então, meio que depois que a gente checa se está tudo ok ou não, a gente seta algumas configurações no sensor. Porque o que acontece? Como eu quero desenvolver um projeto que vai consumir pouca bateria, eu quero que tudo que está consumindo energia consuma a menor quantidade de energia possível. Então, através desse método setSampling, eu consigo configurar o modo de funcionamento do sensor de forma que eu reduzo a precisão dele, de tal forma que o consumo cai de uma forma significativa. Então, eu consigo deixar o consumo bem pequeno e, como no meu caso, nessa aplicação, em que a ideia é basicamente construir aí um sensor que vai ficar coletando dados do ambiente, eu não preciso de uma taxa de assertividade muito grande. Então, eu posso fazer essa configuração de boa. Porém, isso vai depender do seu projeto, de como você está lidando com essas variáveis e como elas são importantes no seu desenvolvimento. Nesse caso, para mim, como eu não preciso de uma variação muito grande, de uma precisão muito alta, eu posso setar essas informações de um modo que ele tenha um funcionamento básico, mas não muito preciso, mas que tenha um consumo de energia menor, e o que vai impactar positivamente no projetinho no fim das contas. Então, depois que a gente vai ler os dados, depois que a gente inicializa o nosso sensor, a gente tem que estar coletando esses dados. Eu criei um método que chama basicamente ler dados sensor, onde o objetivo é coletar os dados do sensor, como o próprio nome já diz. Então, para a gente poder fazer isso e coletar essas 4 variáveis, que são a tensão da bateria, a temperatura do ambiente, a umidade e a pressão, eu vou primeiramente, então, para a tensão da bateria, chamar o getVCC, que nada mais é do que uma função nativa do ESP, onde eu tendo feito aquela configuração do módulo ADC para ele estar lendo a entrada da bateria, ele vai me dar a tensão em volts em um nível analógico, que vai ser um valor de 0 a 1024. Então a gente faz essa conversãozinha aqui, de dividir esse valor por 1024, e a gente converte ele para um número de ponto flutuante, para ele dar para a gente o valor exato em volts. Então com isso eu consigo ter o valor em volts da minha aplicação. Feito isso, eu vou estar executando o mesmo processo para a temperatura, para a umidade e para a pressão. Porém, olhando o objeto BME que me foi retornado. Então, beleza, pessoal. Eu já tenho os dados preenchidos do meu aplicativo, da minha programação. Então, agora eu preciso me conectar à rede Wi-Fi. O que acontece? Quando a gente fala de conectar uma rede sem fio, a gente fala de consumir muita energia, porque, querendo ou não, quando você utiliza um rádio, uma transmissão sem fio para enviar os seus dados, o consumo de energia aumenta de uma forma significativa. Então, a ideia é tentar ter essa tarefa sendo executada da forma mais rápida possível, ou seja, tanto é que na minha aplicação, ela é executada bem no meio da etapa e unicamente na parte em que eu realmente preciso para enviar as informações. Porque se eu mantenho isso no começo do código, eu vou estar meio que fazendo a minha aplicação consumir mais energia, o meu ESP consumir mais energia. Pois eu liguei o Wi-Fi, inicializei ele e isso vai aumentar o consumo da aplicação. Então a ideia é tentar gerenciar essa questão também de quando você liga o Wi-Fi, de quando você envia informação. Isso é muito importante para tentar manter aí um consumo de energia mais acentuado. Então, o código também não tem muito segredo. Ele vai inicializar o modo em modo station, vai configurar a rede e a senha e vai aguardar até que uma conexão aconteça. Uma otimização que pode ser feita aqui no caso para estar melhorando isso é adicionar um timeout para, se ele não conseguir conectar a rede Wi-Fi em um intervalo de tempo, a aplicação volta para o modo sleep e tenta depois de algum tempo. Então, beleza, pessoal. Agora a gente vai falar de enviar os dados. O Blink e o ThingSpeak fornecem para a gente algumas bibliotecas que facilitam bastante esse processo. O Blink, em especial, ele fornece uma API bem simplesinha, onde você vai basicamente configurar a chave do seu dashboard. Falando novamente, tem um vídeo explicando sobre isso, que vai estar na descrição desse vídeo. Então, a gente configura a chave,
inicializa a conexão com um determinado timeout, habilita o run e manda as variáveis que a gente preencheu lá no ler sensores via Wi-Fi, utilizando o método virtualWire do Blink. E lá ele vai pegar essas informações e mostrar em alguns gauges para vocês. Eu vou deixar, aí do lado deve estar aparecendo para vocês como a informação foi alocada, mas é mais ou menos nessa linha aí mesmo. Então, a partir daí ele vai preenchendo essas informações à medida em que os dados vão sendo enviados pelo ESP8266. Depois disso, a gente tem o enviar dados para o ThinkSpeak, que é o processo de mostrar no ThinkSpeak essas informações. O ThinkSpeak também tem uma APIzinha bem simples, onde você consegue, através de requisições HTTP, mandar os seus dados de boa. Então, basicamente, para a gente fazer isso, a gente vai inicializar o nosso cliente, que foi aquele cliente de conexão que a gente criou no início do código, vai configurar as informações que a gente quer mandar para o nosso dashboard e vai escrever essas informações através do write field, onde a gente passa a chave e a API key que foi utilizada para estar escrevendo os dados no dashboard. No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês o resultado, onde eu deixei essa aplicação rodando por algum tempo nessa bateriazinha que eu mostrei para vocês, e vocês vão ver como é bacana essa questão que você consegue gerenciar de uma forma muito legal a sua energia, de forma que essa bateria durou um tempo muito grande. Então, pessoal, meio que feito esse processo de enviar os dados para o Blink, enviar os dados para o ThinkSpeak, o sistema terminou o que ele tinha que fazer. Então, ele pode voltar para o modo sleep. A função modo sleep nada mais é do que uma função que chama uma diretiva própria do ESP8266, que é o Deep Sleep. Esse Deep Sleep, quando é chamado, ele desliga totalmente o microcontrolador, o ESP8266, e deixa apenas um circuitozinho de relógio, que vai, com base no tempo que eu passei aqui, que no caso foi mais ou menos aí 10 minutos, contar esse tempo, e quando esse tempo for alcançado, ele vai me gerar um pulso na porta D0 do ESP8266, que vai ser utilizado no pino de reset do ESP8266. Ou seja, quando ele gerar esse pulso, o ESP vai ligar e vai voltar aqui na função setup e vai reexecutar todos esses passos aqui até voltar ao modo sleep de novo. E chegando ao modo sleep, executar de novo o modo de dormir, ligar esse relógio e fazer todo esse processo de forma cíclica com base no tempo que você configurou. Nesse caso aqui eu configurei um valor de 10 minutos, ou seja, ele vai ficar de 10 em 10 minutos tentando se conectar à rede Wi-Fi, enviar essas informações e posteriormente voltar a dormir e realizar esse processo ciclicamente até que a bateria acabe, até que o processo termine ou até que o microcontrolador estrague. Então, a estrutura do código, no geral, é basicamente essa. E agora eu vou mostrar para vocês isso de fato rodando, no caso, utilizando o ThinkSpeak. O que aconteceu? Quando eu falo do ThinkSpeak, ele tem aqui um dashboardzinho, onde a gente consegue ver essas informações em tempo real. Ou seja, eu comecei a rodar essa aplicação no dia 14 de outubro, mais precisamente no dia 13, que foi um domingo. E ele rodou tranquilamente até o dia 29 de outubro, que foi a última mensagem que ele enviou, que foi à 00:33, que foi o momento exato onde a bateria chegou num ponto onde ela já não dava mais conta de suprir o ESP8266 com a corrente que ele precisava para funcionar. Então, partindo disso, eu consegui montar um gráfico seguindo mais ou menos aí nessa linha, e o mais legal de tudo é que a gente consegue também ver o ciclo de vida da bateria. Porque o que acontece? Como vocês podem ver aqui, a gente tem todo o fluxo de descarregamento da bateria, onde aqui seria meio que o ponto inicial do nosso projeto, e aqui o momento em que ela mandou a última mensagem e a aplicação falou: não tem mais bateria, acabou, tem que parar, não vai funcionar mais corretamente. E aqui já seriam outros envios depois que eu carreguei a bateria e que foram sendo recebidos pelo dashboard do ThinkSpeak. Mas o bacana disso tudo é que com essa gerência de energia simples que eu fiz no código e essa remoção desses dois componentes, eu consegui fazer com que o ESP, utilizando essa bateria de 800 mAh,
funcionasse aí por mais ou menos uns entre 15 e 16 dias, o que é uma média muito bacana. É claro que ainda não é o ótimo, não é o fator ótimo, mas considerando que uma bateria dessa, dependendo do seu projeto e de como você utiliza coisas como Wi-Fi e sensores, duraria muito menos que um dia, dependendo de como ele foi programado. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Esse vídeo, na verdade, é um projeto que eu estou montando também, onde eu quero construir um mini sistema que vai conseguir estar medindo essas informações de temperatura, umidade, pressão e também fazendo notificações via Telegram quando pessoas passarem por um determinado local, utilizando como base para esse projeto uma lumináriazinha solar que eu tenho guardada aqui e que já está jogada há um bom tempo, aguardando eu começar esse projeto. Então, se você gostou da ideia desse vídeo e se ele de alguma forma foi relevante para você, não deixa de deixar aí nos comentários o que você achou, que tipo de projeto você acha que seria legal abordar esse conceito de baixo consumo de energia, o que a gente pode estar fazendo, trazendo aí para o canal também, de coisas bacanas que vocês achem relevante, e tá aí comentando, compartilhando e curtindo para estar dando aí aquela força para o canal, para a gente poder estar crescendo aí e trazendo mais conteúdo pro pessoal. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, valeu pessoal e até a próxima parte desse vídeo.